Instituto Professor Calazans, com o nosso bate-papo de hoje. Eu falei bate-papo, é bate-papo. Copywriter. Vocês não têm ideia o quão importante é este assunto aqui. E esse assunto vale para várias áreas da comunicação. Um deles é fazer o copyright, que eu vou falar já já. Mas as técnicas que nós utilizamos servem para palestra, para professor, para escritor, escritor de livro, palestrante e todo qualquer área da comunicação. É uma parte do nosso contexto maior de comunicação e oratória. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Copywriter é uma profissão hoje, nem sei se é profissão, mas eu posso dizer que é uma atividade que tem tido uma grande busca do mercado infoprodutos, principalmente não só infoprodutos, mas quem trabalha com o mercado online, fazer o copyright, né, o copy que é uma escrita persuasiva, é, é uma profissão, repito, uma atividade muito bem requisitada. Se você tiver esta habilidade, você vai se apresentar ao mercado com grandes resultados. Copywriter é o profissional, a pessoa que faz os copywriting ou as copies, né? O copywriting é a atividade. Então, vai fazer uma copy, vai fazer um texto, né? E aí ele vai se envolver com a atividade de copywriting, vai fazer a copy, né? Copy seria os textos persuasivos. Quando eu falo texto persuasivo, você não tem como falar em persuasão sem falar de neurociências. Hoje não cabe. Porque persuasão, o que é persuasão? Persuasão é convencer o interlocutor por intermédio da razão. Esta é uma definição técnica da palavra persuasão, mas no nosso curso a gente vai ver que a persuasão não se dá apenas através da razão também, mas a persuasão também se dá através da, do lado emocional. É muita emoção. Aí quando nós falamos emoção, nós estamos falando de neurociências. Então, esse curso tem uma pegada de neurociência de uma forma bem simples. Você não precisa ser especialista em neurociência, não precisa ser neurocientista, mas a abordagem que nós fazemos é completamente nova. Muito utilizada no tráfego pago. Hoje não tem tráfego pago se não tiver atividade copywriting. Dias atrás, uma senhora apresentou uma eu estava numa palestra e ela apresentou, ela tinha uma empresa e contratou um copywriter e ela falou, Calazans, esse texto aqui tá bom para um copy? Nós fizemos uma análise prévia, nós chegamos ali a várias conclusões, uma das conclusões é que o título precisava ser melhorado e o texto estava muito grande. Quanto tempo a pessoa leva para ler um texto? Isso nós trabalhamos no nosso curso. Chamar a atenção da pessoa é uma coisa, prender a atenção é outro detalhe. E ela estava pagando, segundo ela, muito caro para pouco resultado. E nós chegamos à conclusão que o copy precisava ser melhorado, o texto precisava ser melhorado. É claro que serve também para tráfego orgânico. Você pode fazer os seus trabalhos, vídeo, texto, tráfego orgânico também, mas o tráfego pago tem tido uma grande pegada aí. O nosso curso é 100% online, embora eu dê como bônus alguns encontros presenciais, mas é bônus. Se você não tiver oportunidade de participar dos nossos encontros presenciais, não há problema, porque o nosso curso online ele é suficiente para que você conheça toda esta abordagem. E quais são os módulos? Professor Calazans, o que nós vamos ver? Eu vou citar aqui alguns módulos para que você tenha uma noção, mas são mais módulos. Claro, adquirindo ou antes de adquirir o seu curso, você vai receber uma ementa e nessa ementa você vai ver tudo o que é estudado. Primeiramente, princípios e fundamentos da comunicação oratória. Como esse módulo é importante. São 20 aulas. Eu sempre falo que as pessoas tendem, né? Têm
uma expectativa de pular e já direto para o neurostorytelling. Um módulo é neurostorytelling, storytelling com neurociência. Esse módulo está lindo, maravilhoso. Então a pessoa já quer estudar lá, mas eu explico o que é importante, que é quando você constrói uma casa. Você vai construir uma casa, você faz a fundação, os princípios, o fundamento. Você vai construir o quê? Um apartamento, você vai construir uma casa térrea ou uma casa de 2, 3 andares. Conforme a casa, vai ser o fundamento. Então, eu acho muito importante a pessoa estudar esse módulo, porque os módulos seguintes vão estar fundamentados nesse aqui. E é muito interessante, está muito legal. Tá? Gatilhos mentais, vocês não têm ideia, esse assunto aqui, gatilhos mentais, eu trabalho de uma forma bem prática. Eu faço, mostro gatilhos, são em torno de 30 gatilhos mentais. 30 gatilhos mentais. E nós entendemos que gatilhos mentais é um ponto muito, muito importante dentro da persuasão. E se valendo da neurociência, nós explicamos isso, o quão isso aqui é importante. Mas não é apenas a teoria, nós explicamos, às vezes tem autores, especialistas que dão nomes diferentes para o mesmo gatilho, mas a gente vai trabalhar, saber trabalhar com os gatilhos. Uau! Vai ser muito importante. Tem um gatilho que nós chamamos, hoje eu considero o mais importante, que é contar história, storytelling. Mas eu ampliei o storytelling com neurociência. Se você souber contar uma história em 30 segundos, um dos melhores gatilhos, você vai com certeza prender a atenção. Tá? Títulos, títulos, a pessoa só vai ler o seu texto ou só vai entrar, vai assistir ao seu vídeo ou vai ouvir o áudio, dependendo do título ou o que é headline. Existe uma ciência por trás disso aqui, as pessoas não prestam atenção. Então, eu vou fazer um pitch, no pitch eu faço um título. Eu tenho 2, 3 segundos. Se em 3 segundos eu não prender a atenção do meu interlocutor, ele não vai assistir ao vídeo e não vai ouvir o áudio e não vai ler o texto. Então, existe aqui, claro que aqui no títulos, nós trabalhamos com neurociências. Existem casos de livros que só o fato de ter mudado o título, o nome do livro, ele passou de um livro empacado na editora para um best-seller. Não mudou nada, não mudou a capa, não mudou o contexto, não mudou o texto, não mudou nada, só o título. Nós temos um capítulo especial só para isso aqui, como dar um título. Tá? Storytelling, já disse, é contar história, mas há uma técnica, há uma ciência por trás disso. E aí nós falamos sobre neurostorytelling, que é storytelling com neurociência, entrar na cabeça do interlocutor. Aqui é ciência, que não é esoterismo, embora eu nem sei o que é isso na realidade, não vou me opor contra o esoterismo, porque eu não conheço ao detalhe, mas aqui é ciência. Então, como contar uma história de tal forma que ela fique, a história, o assunto, o tópico, fica impregnado. No nosso curso, nós temos isso com muita propriedade, de uma forma maravilhosa. Você já deve ter ouvido falar de storytelling, mas neurostorytelling, e eu, como especialista em neurociência, vou dar uma pegada que ainda não existe no mercado. Técnicas do debate, professor, técnicas do debate, sim. Sim, porque vocês vão, às vezes, apresentar um produto em que ele é recebido com muitas críticas. E você precisa saber quebrar essas críticas, que nós sabemos que são objeções. Como é que o seu cliente, o interlocutor, vai se opor? O que são objeções? São argumentos que as pessoas se opõem para receber o seu produto, o seu serviço, o seu argumento. E aí, o produto, às vezes, vira debate. E você precisa, muitas vezes, debater aquele produto. Então, o copywriter, ele precisa saber o que são objeções e como elas se apresentam. Um dia veio um representante da BYD e eles estavam recebendo muitas críticas sobre carro elétrico. A bateria não carrega, não tem bateria para carregar, é muito raro. Várias objeções, várias objeções. E nós sabemos, vocês sabem muito. Então, os diretores vieram e fazendo as suas declarações em textos, em áudios e vídeos, na realidade eles estavam fazendo o quê? Estavam debatendo o assunto. Claro que eles não estavam debatendo, mas uma vez que estavam recebendo muitas críticas, e às vezes não são críticas, são perguntas, e outras são objeções, se opondo, como é que você se coloca?
em relação ao assunto. Então, para mim, um copywriter, ele precisa saber debater. E o que é o debate? A gente vai aprender quais são as técnicas, as artes, ciências do debate, a pirâmide do debate, a persuasão, os níveis dos debatedores. Aqui está importante. Aqui está muito, muito interessante. Saber o copywriting que não sabe quais são as possíveis oposições, as possíveis objeções, e não sabe quebrar isto, ele não é um copywriter. É claro que pode ser que num texto, no primeiro texto, ele não precise debater nada, mas ao longo de sua jornada, essa possibilidade é viável. Pitch, como fazer um pitch? Um colega meu, engenheiro, saiu da área de operações e na empresa dele passou para o comercial. E na promoção, na primeira reunião, o CEO falou: Você agora vai precisar fazer pitch. Ele, pitch? Ele falou: Calazans, o que é pitch? Pitch é uma declaração, né, um rápido comentário ou uma rápida apresentação, onde você apresenta o seu produto ou o seu serviço. E aqui tem uma técnica. Esse módulo do pitch é sensacional. Entender o que é pitch, aí nós falamos do AIDA como uma das ferramentas do pitch e outras ferramentas. Muito interessante. Não tem como ser copyright se não dominar esse assunto aqui. Métrica, nós temos um módulo só sobre métrica. Eu fiz um pitch, eu treinei um pitch uma vez com um grupo, um pitch de 1 minuto. E aí nós dividimos o pitch em 4 partes do AIDA, A, I, D, A. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Dividimos em 4 partes, sendo 15 segundos cada parte. E aí você mede. O teu pitch, ele foi lido quanto tempo? 30 segundos? Opa, então o teu a tua primeira parte está muito boa, mas a tua segunda parte não está boa, porque não levou para a terceira parte, que nós chamamos de taxa de visualização. Quanto tempo o seu interlocutor visualizou o seu pitch? Quanto tempo o seu áudio? Então, um pitch bom, ele vai até os 45, 50 segundos. Tá? Então, muito interessante. E aí a métrica. E na métrica, olha, esse pitch aqui está tendo uma taxa de visualização de 1 minuto, mas está tendo uma taxa de 10 segundos. Então, o teu pitch não está bom. Precisa mudar logo no início. Não, Crasanzi, foi até 45 segundos. Então, o 15 primeiros minutos, segundos, o A de atenção foi boa, o I de interesse foi bom nos 15 segundos seguintes, né? Então, a gente consegue trabalhar na métrica e trabalhar com o pitch. O que eu preciso mudar no meu pitch? O pitch está bom, está tendo aí 80% de taxa de visualização. Então, a taxa de visualização vai ensinar, vai orientar que parte do pitch você precisa mudar. Se o teu pitch tem uma taxa de visualização muito pequena, que não chega no ar de atenção, por exemplo, não passa do ar de atenção, precisa mudar o título e assim por diante. Trabalhar com isso aqui. Esse módulo nós trabalhamos de uma forma conjunta. O pitch e a métrica. Muito, muito importante essa dica aqui. E fazemos análise de casos reais. Então, de todos os módulos, tem estudo de caso real. Nós temos análise do Shark Tank, que são pessoas que vão buscar investidores em programas, como é que eles falaram, o que eles falaram, o pitch, o AIDA, persuasão, neurostorytelling, temperamento. Eu trabalho com psicanálise e psicologia, sou especialista nessa área. Então, como é que a psicanálise e psicologia trabalham nessa área? Tem casos sensacionais para que você pode aprender. Eu tenho para mim que um curso com esta abordagem nós não temos ainda no Brasil. Repito, eu tenho mais módulos, bônus, e outros módulos, você vai receber uma ementa. Esse aqui é alguns módulos em que você pode se orientar da importância e do ineditismo desse curso aqui. Tá bom? Tá muito, muito legal. Descontos especiais. Tem descontos especiais quem é membro da Academia de Comunicação Oratória. Os membros da Academia de Comunicação Oratória têm várias vantagens, benefícios. Nós fazemos encontros presenciais, encontros virtuais, que eu chamo de workshop, que é colocar a teoria na prática, oficina. Vamos fazer um pitch? Então, fulano de tal faz o pitch. O fulano de tal vai criticar, vai analisar o seu pitch. Vamos fazer um AIDA, vamos fazer um debate.
e dentre outras vantagens. Para vocês, e claro, além das vantagens dos encontros, workshops, você tem também descontos especiais em todos os nossos cursos de comunicação e oratória. Claro, para isso é uma assinatura anual. Você sendo assinante, um preço bem tranquilo, você tem desconto especial e muitas vantagens e benefícios. Eu faço treinamento de podcast, de entrevista, de debate e muitas outras coisas. Para mais informações, você pode escanear esse QR Code, entrar no grupo do WhatsApp do professor Calazans, onde vai ter mais informações. Além disso, eu vou colocar também o link desse grupo aqui, tá bom? E vou colocar também o link do curso de copywriter ou copywriting. Você vai acessar e ter, né, mais informações. Também quer saber mais coisas, quer conversar com o professor Calazans, você pode mandar um e-mail, calazans.daniel@gmail.com, ou o nosso telefone, que é o nosso zap, pode mandar seu texto, a sua voz, ou até mesmo ligar. O professor Calazans vai atender com o maior prazer. 11 98693 6733. Conheça no nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos sobre esse assunto. Se inscreva e faça os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Tá bom? Sua atitude vai definir a sua altitude. Vou alto. Estudo com o professor Calazans. Pessoal, esse curso está excelente. Com esta abordagem, você não vai encontrar. Tá ok? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.